Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas, Programação, Desenvolvimento de Sistemas, professor Sidney. Vamos dar continuidade aí na nossa maratona de Python, tá? Estamos aí analisando, estudando alguns conceitos, né? Passando aí por algumas áreas aí dentro da programação de Python. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o jogo da forca. Estávamos trabalhando no jogo da adivinhação, vimos lá conceitos de entradas, né? Entradas e condicional, loop, sobre while e for. Fizemos ali o jogo rodar, fizemos também umas atividades na aula anterior. E estávamos começando a incrementar ali para a gente importar, né, dois jogos dentro de um código só, né, para a gente rodar tipo um menu de jogo, fazendo aí o usuário ou o jogador escolher qual jogo ele queria, né? Um dos jogos era a adivinhação que a gente já tinha feito na sala, e o outro a gente o jogo da forca, que a gente começou a olhar para dentro do código dele, e a gente vai olhar esse código agora com mais cuidado, com mais carinho hoje na aula de hoje, e aprender novos conceitos aí a partir desse código então, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir, né, nesses 30 minutos de aula aí. Hoje é um pouquinho mais curto, um pouco mais difícil, mas vamos dar um jeito nessa aula aí. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a desenvolver o jogo da forca. Então, eu já passei o código para vocês na aula passada, eu vou passar de novo agora. E a gente vai começar a entender e criar as estruturas ali, né, estrutura básica. E avançado também, a gente vai implementar algumas coisas dentro do código, como a gente já fez com o jogo anterior, tá ok? Mais uma vez, né, recomendo para vocês aí lá o Alura, né, tem cursos lá do Alura, tem curso de Python lá dentro do Alura, e eu gostaria que vocês participassem e fizessem os cursos lá. Na aula anterior a gente explorou conceitos básicos de Python, né, a gente já falou sobre isso, focando variáveis, estruturas e controles e funções, né? Falamos bastante sobre funções, né? Aprendemos a criar definir uma função dentro do Python e depois importar essa função, chamar essa função aí em outro lugar, né? Em outro arquivo dentro do mesmo diretório, né? Tá bem? Então vamos lá. Então, um momentinho para a gente pensar junto aqui. João é um desenvolvedor iniciante e decidiu criar seu primeiro jogo da forca usando o Python, tá correto? Mais ou menos como a gente aqui está tentando fazer. Tá ok? E ele está empolgado, mas também um pouco perdido sobre como estruturar esse código de forma que fique eficiente e como ele pode criar ali o loop de repetição que seja funcional e divertido, ok? Então, dentro desse contexto aí, parecido com o que a gente está pensando em fazer, a pergunta é o seguinte: como posso organizar meu código para que o jogo da forca funcione bem e seja fácil de entender e modificar? Então essa é a pergunta que eu lanço para vocês aí agora, com base do que a gente falou na aula passada e a gente está começando a falar agora. Alguém aí consegue me dar uma resposta aí para essa pergunta? Vamos lá? Nicole, aperta ali o bonequinho para me ver quem que tá na sala ali na conexão com a gente ali. O André, o Luiz Henrique, Iago. Tá ok. Beleza. Tem mais alguém aí que eu não falei, que tá só assistindo, não tá conectado no Meet? Só para me saber. As meninas não estão ninguém na sala hoje. Maria, Laís. Essas meninas, hein? Então me respondam lá, turma, por favor, essa pergunta aí. Como que posso organizar esse código, né? Que ele funcione e que ele seja também atraente, divertido, né? Funcione bem, seja fácil de entender e de modificar depois também. Com base nas nossas aulas aí, uma resposta aí adequada aí pra gente começar aí a nossa aula. Pensaram?
Esse frio aí dá até uma vontade de não responder, né, o professor, de não fazer nada também, né? Né, professor Juliano? Queríamos também, né? Vamos lá, André, o Luiz, o Iago. Ajuda o professor aí. Jogo da forca. A gente vai começar a mexer com ele agora, entender alguns princípios. Aqui está uma historinha do João, ele está tentando resolver essa questão aí, está meio perdido aí na questão dos códigos, como que ele vai fazer a criação do loop. E a pergunta para vocês aí, como que vocês organizariam esse código aí para ele ficar funcionante, né? Bem fácil de entender e depois tranquilo aí para modificar ele se precisar. Com base nas nossas aulas aí, vocês conseguem me responder? Ninguém me respondeu ainda. Vamos continuar pensando junto então, já que vocês não querem me responder? Né, a maneira correta aí então, mais fácil aí, né? Antes da gente ver a resposta, mais uma pergunta para vocês. Qual a melhor forma de João começar a estruturar o loop principal do seu jogo de forca, então? A letra D. Nem perguntei letra, André. Você também é fogo, hein? Pergunta nem foi essa, com alternativas aí. Ah, Luiz. Então a gente foi para outra pergunta aqui, o Luiz já respondeu ali, ó. Principal, começar a estruturar o jogo ali usando o while, né? Tá? Quem aí acha que a gente pode e deve seguir a orientação do Luiz aí, usar o while no loop de repetição aqui, ou a gente pode usar o for? O que vocês acham aí? Ah, professor Juliano, então essa atividade é assim, ó, eu passei uma lista de exercício e depois eu coloquei uma atividade que era só para entregar, tá? Então essa atividade está em branco mesmo porque tem uma lista antes que eu enviei como material, tá dentro de a pastinha lá do Classroom. Deixa eu ver como que tá lá ela. Não lembro agora como que ela tá, o nome dela. Então dentro de atividades, deixa eu abrir aqui agora. Já estou abrindo aqui o Class. Então dentro do Class tem lá uma pastinha de material chamada exercício de 1 a 5. E depois eu tenho uma atividade entrega de exercício. Daí a pasta é vazia mesmo. É só para entregar. Aliás, professor Juliano, só tem um entregue ali. Só o Iago entregou. Eu vi que o Luiz fez também, mas eu acho que ele não entregou, esqueceu de entregar. Então, tem uma lista de exercício aí, tá? 5 exercícios aí pra gente fazer. Na verdade, vai ter mais exercícios. Na sexta-feira eu vou passar mais exercícios, tá? Tem uma lista aí de uns 30 exercícios pra gente fazer aí, referente à nossa aula para aprimorar esse conceito aí, os conceitos básicos. Vamos dar continuidade aqui então. A pergunta é o seguinte de novo, né, Luiz? O Luiz já falou, né? O while. E eu quero perguntar para o resto da turma. A gente usaria aqui também, justificar, né, essa pergunta do Luiz aqui. Usamos o while ou podemos usar o for também? Né? Em qual condição a gente usa for e em qual condição a gente usa o while? Lembra da nossa aula? Então é mais um momento aí para você parar e pensar, tá? Sobre essa questão aí. Mas muito bem a resposta do Luiz, com certeza a resposta do Luiz é uma resposta boa, né? Então, João deve começar definindo a lógica principal do jogo em um loop while, mantendo e rodando enquanto o jogador ainda tem tentativas restantes. E a palavra não foi completamente adivinhada. Então, o loop vai ficar tentando ali, né, repetir até a número de tentativas ali que a gente deixou determinada no nosso código, ou até que a palavra seja completamente adivinhada. Dentro desse loop aí, ele pode gerenciar a entrada do jogador, utilizar o estado do jogo e fornecer feedbacks. É o que é interessante, né? A gente fazer no código. Lembra que a gente falou? A gente tem que deixar o jogo mais atrativo, mais bonito, mais fácil, mais interativo. Então a gente coloca implementações aqui de gerenciar a entrada do jogador, atualizar o estado para ver o que está acontecendo dentro do jogo, para o jogador ver o que está acontecendo e fornecer esses feedbacks para ele é muito importante. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir o código lá e vai colocar a mão na massa. E a resposta também, né? Ainda complementando a resposta.
Manter o código organizado em funções específicas para cada tarefa, isso é bem importante. João tornará seu jogo mais modular e fácil de entender. Lembra que a gente falou de modular, né? Criar as funções, deixar o código organizado, deixar ele mais modular, deixar ele organizado ali para facilitar as alterações e quem faz a leitura também desse código aí. Essa abordagem não só facilita o desenvolvimento inicial, mas também simplifica a manutenção e a introdução de novas funcionalidades no futuro. É isso que eu falei agora há pouco. Então a gente deixa, além de deixar mais visualmente mais organizado, simplifica também a manutenção e, por acaso, porventura, a gente queira atribuir novas funcionalidades ali na frente do nosso código, também vai ficar muito mais fácil fazer isso. Tá? Então por isso que é importante a organização e a estrutura do nosso código. Então vamos lá. Preparar um jogo da forca. Vamos lá. Ajustar suas infraestruturas, implementar o game loop são passos essenciais no desenvolvimento de jogos, especialmente para iniciantes. Não tão iniciantes assim, né? Vocês aí já são de um nível mais um pouquinho avançado aí na programação. Uns têm algumas dificuldades, mas é normal. Outros têm menos. Mas vamos entender cada uma dessas etapas de forma simplificada, aqui analisando o código daqui a pouco. Isso vai ser bom para você começar a entender melhor aí o que acontece nesse mundo da programação e depois a gente fazer códigos mais complexos aí dentro dessa linguagem de programação Python, tá ok? Então a gente trabalhou um pouquinho de adivinhação, foi fácil, foi tranquilo ali, são conceitos básicos simples. Aqui tem alguns conceitos diferentes, né, usando também o loop ainda de repetição, mas ainda tem alguns conceitos aí diferentes, como a gente vai usar lista também, como que a gente vai fazer essa lista, variáveis diferentes, né, como a gente vai trabalhar de conceitos e ideias de sintaxe diferente dentro desse código. O jogo de forca é um clássico jogo de adivinhação de palavras, onde o jogador tenta descobrir uma palavra oculta, né, adivinhando a letra que ela contém. E a gente brincou muito, né, desse jogo aí, não sei vocês, essa geração é um pouco diferente da minha, mas no nosso tempo de aula, de escola, a gente não tinha celulares, não tinha muito questão de computadores, games, internet, essas coisas. Brincávamos de jogo, de forca, brincávamos de stop, né? Tinha outras brincadeiras aí. Até o baralho, né? Que é proibido aí nas escolas, mas sempre se dá um jeito, né, pessoal? O pessoal aí sempre dá um jeito de fazer alguma coisa que a escola não deixe. Tá? Mas o jogo de forca, então, como que a gente vai trazer esse jogo de forca para dentro, um jogo tradicional para dentro do computador, né? Para dentro da linguagem de programação, para rodar na telinha, né? Parece uma coisa simples, porque a gente precisava de alguém pensando uma palavra secreta e uma pessoa controlando, né, do outro lado dessa palavra secreta que estava na mente dela, né? E agora a gente vai colocar essa palavra secreta dentro do computador, né? Então tudo diferente. A cada letra incorreta ali uma parte do desenho da forca é adicionada e o objetivo é acertar a palavra antes que o desenho da forca se complete, né? Então no primeiro passo aqui a gente não vai fazer o bonequinho, essa interface do bonequinho aparecendo aí na forca, no nosso jogo de forca, mas a gente vai ter feedbacks falando se está correta ou incorreta ou quantos números de tentativas você tem ainda para acertar a resposta, né? Mas não é impossível a gente fazer aí uma animação aí, uma interface depois mais para frente aí no jogo de forca mais implementado aí. Mas a princípio vamos de passos a passos aí para os básicos. Preparação, a gente vai envolver nessa etapa definir regras do jogo. Então toda vez que a gente vai criar um jogo, turma, a gente precisa definir algumas regras, escolher também a lista de palavras ali que a gente vai deixar disponível para que as pessoas, os nossos jogadores acertem, né? Não tem como criar aqui palavras aleatórias. Depois dá para incrementar isso? Dá para incrementar isso. Mas a princípio a gente vai fazer uma lista de palavras aí, temas, né? O tema da forca também pode ser tipo palavras de Python, né? Programação de Python, pode ser sobre matemática, biologia. Então, assim, definir tema, definir as palavras, decidir como o jogador vai interagir dentro do jogo. Essa é uma das etapas, né? A infraestrutura também, né? O jogo de forca pode ser simples quanto uma lista de palavras em código ou
um meio de capturar a entrada do usuário. Tá? Então a gente vai decidir aí como que a gente vai estruturar isso. Tem que decidir isso antes de começar a colocar os códigos em práticas, né? Ainda escrever o código. Então essa que é a ideia aí. Ajustando a infraestrutura aí. Então a infraestrutura base é onde o jogo será construído. Isso vai incluir organizar o código, a gente já tem visto isso nas nossas aulas, de como organizar o nosso código, a nossa ideia, né? Primeiro, abstrair essa ideia, né, de conversas e escrever mesmo no papel ali, ou já começar a escrever ali nas linhas de comentários ou no bloco, né? Organizar o código. Configuração do ambiente de desenvolvimento, isso a gente já fez nessas máquinas aí, mas caso você se fosse começar em uma máquina nova aí ou em algum lugar diferente, preparar um ambiente de desenvolvimento. Definição de estruturas das pastas de projeto, bem importante isso, né? A gente criar lá as pastas, né? Criaria uma pasta nova lá, jogo forca, e a partir daí começaria a estruturação desse código dentro dessa pasta. Escolher a IDE, né? A IDE nossa é VS Code Python, né? Ambiente de desenvolvimento integrado ali, preparação de qualquer biblioteca do código necessário. Então essa é a estrutura necessária. Implementação do game loop, né? Então, dentro do nosso código, depois, decidimos lá as regras, decidimos todos os passos que vai ser, e a gente precisa elaborar, então, a estrutura melhor implementando o loop, né, dentro desse jogo. Então, o game loop aqui é o coração de qualquer jogo, o ciclo contínuo que mantém o jogo em execução. Ele verifica as entradas do usuário, utiliza o estado do jogo, renderiza o jogo na tela, e esse é o coração aí do nosso game. Para o jogo de forca, isso significa verificar se a letra inserida pelo jogador faz parte da palavra, né? Se ela atualiza o desenho da forca e, conforme necessário, determina se o jogo terminou, se está tudo certo ali com as palavras. Número de tentativas, terminou. Número de palavras acertadas, terminou e ganhou o jogo, né? Então essas questões aí são definidas através do nosso loop. Então, o objetivo aqui dessa aula, nesse conceito aqui do jogo de forca, é a gente compreender conceitos do game loop. A gente já viu isso, né? A gente já viu repetições aí usando o loop no jogo anterior nosso, de adivinhação. E a gente vai continuar agora nessa aula, então, compreendendo um pouco melhor essa estrutura e como utilizar isso não só para, né, essa aula nossa, não só para esse jogo aqui que a gente está fazendo, mas isso aí vai ser usado em diversos outros aplicativos ou jogos que a gente for desenvolver aí, ou que vocês forem desenvolver ao longo da carreira de vocês aí. Analisar e implementar um jogo simples de forca em Python, um outro objetivo dessa aula. O outro objetivo bem importante e principal aqui, no caso aqui, o mais importante para mim é desenvolver o raciocínio lógico. Raciocínio lógico, eu lembro que eu falei para vocês, aqui é o mais importante. Comentava com vocês na aula passada, que com o uso da IA agora, com avanços tecnológicos, talvez vai mudar o conceito aí de programação. A gente tem que se preparar para isso. Só que para isso, né, meus queridos, para a gente poder usar essa IA, essas ferramentas, a gente tem que aprender, com certeza. A gente tem que ter o básico bem estruturado dentro da gente, né, que é isso que a gente está passando para vocês aqui agora. Ter ali a linguagem de programação bem básica, bem sólida, bem definida dentro de você. E a parte principal de tudo é o raciocínio lógico, né? Sem esse raciocínio lógico, você não consegue resolver situações, problemas que são necessários ali, essenciais para quem é programador. Lembra que eu falei? Não precisa ser expert em matemática ou ser ali fera em exatas, né? Para ser um programador, você pode desenvolver, né, essa habilidade. Mas o raciocínio lógico é muito importante, é um dos principais aqui, carros aqui, para você ser um programador. Manipulação de lista, a gente vai ver, o objetivo principal aqui é esse novo recurso que a gente não viu em sala de aula ainda, a gente vai ver agora. Alguns alunos aí têm uma expertise melhor, talvez já conheça como fazer uma lista e usar uma lista dentro de Python. Vamos ver mais questões sobre strings, né? E os laços, vamos fortalecer aí esse conceito dos laços aí de repetição através desse game loop, ok? Dentro disso, né, a gente precisa saber o que é um game loop, qual a importância nos jogos digitais, o game loop, essa estrutura de repetição, diferença entre while, for e estrutura de controles contínuos. Tá?
Então, dentro desse conteúdo, a gente tem que fortalecer esse conceito aqui, que é a estrutura de loop, a importância disso para qualquer tipo de jogos que a gente vai desenvolver, e a diferença entre a repetição aqui, né, a estrutura de repetição, a diferença entre usar o while e usar o for nesse laço aí de repetição. Turma, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? A gente já vai entrar no código aí. Não sei se vai conseguir dar tempo de entrar no código, mas o professor dá a introdução hoje e daí na aula sexta-feira a gente entra no código, daí analisando o código certinho, é a estrutura do código, como a gente sempre faz. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Como que vocês estão aí? O ruim é a gente pegar a turma com um pouco aluno, que na sexta eu tenho que meio que recapitular tudo isso de novo, né? Então por isso que tem esse dispareio aí dentro da turma. Tranquilos? Bora lá então. Eu acho que a gente não vai acabar entrando no código em si hoje, só mesmo uma introdução aí, passar por isso aí. Dentro do conteúdo, então, a gente vai ver a estrutura de loop e repetição, que faz manter o nosso jogo rodando, né? As características ali do jogo de forca, ele necessita verificar as listas, verificar o número que está sendo digitado pelo usuário, então ele fica um loop ali bastante interessante, um período muito bem grande, né? Não tão grande assim, mas torna ele um pouquinho maior do que o anterior que a gente estava vendo. E o objetivo dele seja alcançado, então ele vai ter que fazer isso até o final, dando vitória ou derrota para o usuário ali ou para o jogador, né? Então esse loop é bem interessante, a gente vê a estrutura dele daqui a pouco. Tá? Eu já passei para vocês esse código, na verdade, né? Mas a gente vai ver ali passo a passo como que ele funciona, e vocês tentar entender ali qual que é a ideia para se você criar, né, uma estrutura parecida com essa, aprender a desenvolver até a sua própria ideia depois. Ou incrementar alguma coisa em cima desse código simples, né? Lembra que eu falei? Coisas simples não precisa recriar, né? A gente pode utilizar e adaptá-las e aperfeiçoá-las, né? Então tem coisas que não precisa construir, né? A roda, a gente não precisa mais construir a roda, né? Mas a gente pode usar a roda para fazer várias coisas aí interessantes aí, até criar alguma coisa nova que não existe ainda. Então esse é o nosso código aí da forca. Então a gente tem uma variável, né? Lembra, a gente trabalhou bastante sobre a questão de variáveis. Se vocês tiverem dúvida em questão de variáveis ainda, a gente vai ter um reforço daqui nas próximas aulas aí sobre as questões básicas aí de Python mesmo. Uma delas vai ser variável, como criar variável e como que tem ali os parâmetros ali, né? Tem uma regra ali para se criar essas variáveis. Então aqui a gente tem uma variável palavra underscore secreta, sendo atribuída ali uma palavra. Então aqui a gente ainda não tem uma lista, né? A gente tem ali uma palavra criada ali somente, a palavra girafa. Então nós estamos atribuindo uma palavra girafa, uma string, né? Ali tem 6 palavras, ela vai ser armazenada dentro dessa variável palavra underscore secreta. E depois a gente tem ali uma outra variável, letras underscores acertadas. Então nós temos ali, aqui nós temos uma forma de lista. Então a gente tem ali 6 lugarzinhos, né, esperando essas palavras ali. Então essa lista elas são contadas de 0, né? De 0 ali a 6, a 5. Então o 0 conta, né? Então vai ter a 5. Então só tem que tomar cuidado com a lista que ela conta a partir do 0, tá, turma? Então nós temos ali de 1 a 6, porque é o número de palavras que precisa para a letra girafa. Só que lembra que a lista ela começa a contar do número 0. E nós temos uma variável ali recebendo tentativas, né? Uma variável tentativas recebendo ali um atributo, atribuindo a ela um valor 6. Lembrando que um sinal de igual está dizendo que ela está sendo atribuída um valor a alguma variável, tá? Dentro de Python. Dentro das outras linguagens, pode ser que sim, pode ser que não, a gente vai ver isso mais para frente. Então, dentro desse código ainda a gente tem ali, usando agora o laço, repetição usando o while, tá ok? Então a gente começa a usar o while ali, e já começando a usar já uma condição para verificar se o número de tentativas
é maior que 0. Então, o laço já começa verificando isso. O número de tentativas é maior que 0, nós temos 6 tentativas, então já começa o laço. E a gente está entrando na outra questão de letras acertadas, né? Então, se a gente tem condições de letras acertadas, também vai rodar o laço ali do primeira condição, né? Então, nós temos ali uma outra variável que foi criada dentro do laço, o palpite, que esse palpite ele vai pedir a entrada do usuário. Lembra, turma, que a gente falou que como é que a gente sugere, como que a gente pede uma entrada do usuário? Usando uma função chamada input. Então, nós temos ali a função chamada input, com um texto dentro escrito, digite uma letra, que essa mensagem vai aparecer na tela para o nosso jogador, nosso usuário, digitar um número, e depois nós temos uma outra função ali, convertendo essa letra que ele escrever em maiúscula. Então nós temos ali lower, né? Uma outra função aí, que não sei se vocês viram, nós não fizemos isso nos códigos anteriores, na nossa aula, a partir dessa aula, nós temos agora essa nova função aqui, lower, né? Deixar as letras minúsculas em maiúscula. Tá ok? Nós temos aqui a estrutura de condição daí, abaixo. C, né? C, palpite, a palavra secreta dentro da lista for 0, então faça o laço ali, né? Então tem ali o for ali, ou a palavra secreta tiver a letra palpite uma letra e a letra acertada dentro da lista, acrescente 1, né? Então a gente tem que sempre incrementar ali 1 dentro do laço. Por que a gente tem que incrementar ali, ó, index mais 1? Então dentro do index, que é a lista, a gente tem que acrescentar uma contagem. Então toda vez que ela passar por esse loop, a gente acrescenta 1 nela e ela guarda esse número. Por quê? Quando atingir o número de 6, está dizendo que você executou todas as 6 tentativas sua e o laço aqui tem que parar. Tá ok? Então depois tem mais uma verificação, o else, né? Se não, número de tentativa menos um número de tentativas e escreva a palavra acertada, né? Tá? Então a gente tira aqui, ó, agora a gente tira o número de tentativas, né? Devolve e escreve que acertou a palavra. Então não conta a palavra acertada dentro do código aqui. A gente vai ver melhor um pouquinho o código mais para frente, tá? Então, na aula de hoje, turma, a gente deu um início aqui na analisada nesse código aqui. A gente não vai conseguir dar continuidade nessa aula de hoje mais. Eu vou liberar vocês aí agora do laboratório, porque vocês têm que ir para a próxima aula de vocês. E a gente dá continuidade na sexta-feira, então, a partir daqui desse código, e vai fazer algumas atividades aí e entender um pouquinho melhor aí a estrutura desse código aí. Tá ok? Tudo certo? Alguma pergunta? Liberados, então. Só não esquece de desconectar aí, professor Juliano. Então, aquele abraço para vocês aí e até a próxima aula, então.